Good morning, students! Vamos para a nossa aula? Hello, students! Então, conforme prometido, vamos à nossa revisão e orientação para a resolução da prova? Olha só, aqui eu tenho question 1. Look at this picture. What are they watching? Observe a figura. O que eles estão assistindo? Eu tenho aqui number 1. Olha aí o que eles estão assistindo. 2, 3 and 4. Agora vamos às proposições. Aqui está dizendo que é para você marcar verdadeiro ou falso. True or false, de acordo com a figura. Number 1. They are watching a game show. Vocês acham que eles estão assistindo a um programa de jogos? Game show, apresentação de jogos, é isso? True or false? Veja lá e marca se é verdadeiro ou falso. Number 2. He's watching the news. Ele está assistindo a um jornal, new. True or false? Observe, vamos lá, revisando. O assunto de vocês é presente simples, é um dos assuntos. E passado, né? Também é o assunto. Vamos lá, revisando. Esse aqui é um presente simples, que nós chamamos de continuous. Continuous porque ele está acontecendo naquele momento. Então, o presente continuous vai falar de uma ação que está acontecendo naquele momento. É um presente mesmo, digamos assim. E geralmente não. A regra diz o seguinte, ele é feito com o verbo to be, is ou are, mais o outro verbo com finalzinho, ó, ing. Pode observar que todos aqui vai ter ou is ou are e um verbo com finalzinho ing, tá? Para mostrar que está acontecendo. Number 4. They are watching a cartoon. Eles estão assistindo a um cartoon. Lembra de cartoon? Você vai lembrar agora. Tem um programinha que chama Cartoon Network. Vocês já viram? Então, esse programa transmite para você o quê? Filme de ação ou desenho animado? Lembrou? Pois é, cartoon. Cartoon se refere a desenho animado, desenhos, né? Então, no número 4, se trata disso, alguém está assistindo aí a um cartoon? True or false? Veja lá e marca a resposta correta. Number 1, they are watching a cartoon. Olha lá para o número 1, vocês acham que isso aqui é um cartoon que eles estão assistindo? Marca lá, true, verdadeiro ou false, falso. Number 2, he's watching a talking show. Ele está assistindo a um talking show? No número 2, veja lá se é um news ou se é um talking show. Sendo um news, não pode ser um talking show, né, gente? Então, veja se é true or false. Alright? Muito fácil essa questão. Vamos agora para o number 2. Bom, um dos assuntos que nós trabalhamos, um conteúdo assim de geografia que entrou aí, né, nas nossas aulas de inglês, foi lá um assuntinho de história. E nós falamos um pouquinho assim sobre Roma, né? Então, é importante conhecer a história, viu, galerinha? E as nossas aulas do bilíngue, elas vão trazer um conteúdo de geografia ou de história, tá? Sempre vai ter, ou de ciências, matemática também. Sempre tem algo a mais inserido no nosso contexto. Essa é a nossa metodologia. Então, você não aprende só inglês, você também adquire informações, conhecimento de outras disciplinas. Nesse caso aqui, a disciplina escolhida foi História, né? E vocês viram um pouco da Roma Antiga. Lembra que vocês estudaram, a gente viu nas aulas aí
alguns lugares bem antigos de Roma, né? Como é que eram feitos aqueles casarões romanos, quais eram os cômodos que tinham nesses casarões e quais são aqueles que existem até hoje. Roma é conhecida pela sua história, né? O turismo romano mais desenvolvido é o turismo histórico. E um dos lugares muito conhecido, né, muito visitado, é o Coliseu, gente. Esse lugar aqui se chama Coliseu, Coliseum, tá? E aí aqui a gente tem um texto falando pouquíssima coisa, né, sobre o Coliseu. Embaixo a gente tem algumas perguntinhas. Mas vocês já ouviram falar do Coliseu? Eu vou fazer aqui só um comentáriozinho, gente. O Coliseu é o maior e mais famoso símbolo do Império Romano. Era um enorme anfiteatro reservado para combates entre gladiadores ou opondo esses guerreiros contra animais selvagens, certo? Sua construção foi iniciada no ano 72, gente, por ordem do imperador Flávio Vespasiano, que decidiu erguê-lo no local de um antigo palácio de Nero, seu antecessor, no comando do império, certo? Então, pessoal, Roma, ela traz uma longa história, tá? E, só um minuto. Aqui a gente tem as perguntinhas. Where is the collision? Lembra dessa palavrinha? Where. Where fala, lembra você o quê? De onde, né? Ou onde. Quando a gente pergunta assim, where are you from? Eu estou perguntando de onde você é. Então, aqui na letra A, pergunta onde está o Coliseu, ou onde fica o Coliseu, né? Onde é que fica o Coliseu, gente? Fica na Grécia, na França. Onde fica o Coliseu? Where is the Coliseum? Então, veja lá onde é. Você vai encontrar no Schools lá a opção de resposta. Você seleciona, né? Se for na França, seleciona France. Se for em Roma, seleciona em Roma, né? A outra pergunta, when did constructions start? Quando ela foi construída? Quando começou essa construção? Olha aqui no texto, tem a resposta. Olha aqui, ó. Tcharam! Então, se tiver essa opção, na hora que você for lá selecionar a resposta, né? Tem que ter, porque essa é a resposta. Tá, galerinha? E aqui, a questão 3. Agora, qual pergunta is not correct? Qual pergunta não está correta? Essa aqui da letra A, where is your house? Primeiro, revisando, para fazer uma pergunta, a gente tem umas palavrinhas-chave que vêm sempre na frente, né? Então, se for perguntar onde, a palavra que a gente utiliza é where. Se for perguntar, por exemplo, quantos anos você tem? How. How old é um termo que é utilizado na frente da frase. Se eu for perguntar algo sobre alguém, ou de quem é, ou quem é, who é uma palavra que vai vir sempre na frente. Se eu for perguntar quando, outra palavra que vem na frente, when, certo? Depois dessas palavras, qual é a outra que tem que vir na frente? O verbo tem que estar na frente do pronome. Então, nas questions in English, o verbo vem antes do pronome ou do sujeito da frase. Isso é uma regra da língua inglesa. Então, a frase que não estiver seguindo esta regra, que o verbo não estiver na frente do pronome ou do sujeito, é a frase que vai estar errada.
Porque para ser uma question, precisa seguir essa regra. Letra A, where, palavra-chave de pergunta, onde? Depois dela vem is your house, que na verdade não pode ser is. Tem que ser are. Are, gente. Não é não? Não, teacher, porque não é you, é your. Where is your house? Não confundam, hein? Então, fiz essa perguntinha para deixar vocês aí pensando um pouquinho, mas essa pergunta está correta. Onde é a sua? Esse your aqui não é you, é your, tem R no final. Sua casa. Onde é sua casa? Olha aqui, o verbo veio na frente, tá correto. Are you happy? Are é verbo, gente, e you é pronome. Verbo na frente do pronome para fazer pergunta. Está seguindo essa regra? Sim, teacher. Então, está correto. Letra B. You are a teacher. You é pronome. Na frente, are é verbo. Pronome, depois verbo. Na pergunta é assim? No, teacher. Na pergunta, o verbo vem antes do pronome. E aqui o pronome veio antes do verbo. Então, essa aqui está correta para ser uma pergunta, tá? É a letra C. Está errada. E a letra D usa aqui uma palavrinha-chave que eu falei. How. Essa frase aqui é bem comum. How old are you? Quantos anos você tem? Corretíssima. Tá, meus amores? Próxima question. Número 4. Question 4. Olha, bem conhecida aqui por vocês. Essa aqui é uma figura que está, inclusive, no livro de vocês. Look at the picture and number the words. Observe a figura e enumere as palavras. Então, você vai olhar aqui. O número 1 trata-se de que local, né? Coach, teacher. Number 2, que local é esse, né? E assim por diante. Mas aqui eu coloquei as palavrinhas. E você vai colocar o número, porque está pedindo para enumerar as palavras. Então, coach, number 1. Fountain. Vamos procurar aqui, ó. Trata-se do number 9. Hating. Olha lá onde está esse lugar. Bem aqui, tá? Ou melhor, essa peça, tá? Stairs. Number 7, study. Number 11, tails. Number 4, né? Muito fácil. Esse aí foi bem, para você não esquecer nunca mais, porque a prova, gente, não é apenas para dar nota, mas é para que você adquira conhecimento. Tá? E o que eu espero é que aqui, através dessa aula, você também aprenda. Por isso que eu faço questão de fazer esses comentários todos, tá? Trazer essas questões, para que você aqui desperte alguma coisa que você ainda não tinha entendido, que você possa entender, não venha esquecer mais. Então, além da nota, existe o conhecimento. E quando a gente faz uma prova, a gente também estuda, né? É uma prova feita com consulta, tá? Isso não significa que vai deixar de ser uma avaliação, continua sendo, porém, é uma metodologia, né, muito utilizada para que a gente também adquira conhecimento, pesquisando, ouvindo, observando, atento a alguns detalhes, tá? Próxima questão, você precisa observar a letra dessa lyrics, desses versos, lyrics, né? Isso aqui são versos de uma música que eu até postei no grupo, tá no livro de vocês também. Nós falamos durante as aulas sobre isso aqui, tá? Teacher, eu preciso traduzir essa letra, essa música toda, esses versos todos, esse texto todo? Não exactly, não exatamente. Mas você precisa fazer uma interpretação, precisa
desenvolver uma compreensão. Olha só, tem frases que eu tenho aqui, ó, para você observar se é verdadeiro ou falso, que você vai buscar essas frases aqui no texto. Se elas estiverem aqui no texto, do jeitinho que vem aqui, não tenha dúvida que isso é true. Então, vamos lá. Primeira opção. The Roman built roof with stones. Ah, vou direto nessa palavra aqui, ó. Roman built and stones. Ah, teacher, achei a palavra stones. Aqui, ó, pertinho de Roman were built. Deixa eu pegar aqui um marcador para vocês perceberem bem o que eu estou falando. Roman builders. Está dizendo aqui que Roma, né? Depois eles construíram uma grande vila em Roma, tá? E olha o que vem aqui. Tails on the roof. Gente, está dizendo que o roof era de telhas. De telhas. Tails on the roof. E aqui está dizendo que o telhado era feito, foi construído com stones, pedras. Isso é verdade, gente? No, teacher. It is false. É falso. Olha o próximo. Rich Romans sat at tables to eat. Olha aqui a outra palavrinha que eu posso procurar no texto. Rich. Rich. Aqui. De pessoas nobres, né? Rich men. Tá vendo? Achei aqui já. E outra. Tá falando de tables, que a gente sabe que é mesa. E to eat. Verbo comer. Então, vamos lá. O que fala aqui, ó? Ah, in the kitchen é uma pista. Porque kitchen é cozinha. Então, em algum lugar aqui por essas linhas, ele vai falar do que está escrito aqui. Ou não, né? Então, aqui está dizendo que as pessoas costumavam utilizar mesas, né? Para as refeições. Vamos ver o que ele está falando aqui. Que a cozinha geralmente era um lugar escuro, um lugar que as pessoas... que não eram muito confortáveis, não era muito agradável para se fazer a refeição. Com base nisso, vocês acham mesmo que eles utilizavam a mesa para fazer a refeição, para comer? Não, teacher. Eu acho que não. Então, it is, né? False ou true? Veja lá. Roman mattress were made of grass. Mattress. Vamos buscar essa palavra no texto. Olha aqui. Mattress. Made of grass. Vejam que eu nem traduzi nada para vocês. Mas vocês encontraram aqui. Mattress made of grass. Exatamente o que está escrito aqui. Então, isso só pode ser true, verdadeiro, não é? É isso, gente. Tá? Tá dizendo aqui que os colchões eram feitos de grama, tá? Para quem ficou curioso aí, mas nem precisava fazer essa tradução. Viram? É questão de interpretação de texto. Buscar resposta no texto. Certo? Sexta questão. Muito fácil. Nós vimos também, durante as nossas aulas, alguns objetos, né? Que se usava muito na Roma Antiga. Eram objetos feitos de bronze, de ouro, de prata. Esses materiais, assim, bem rústicos e duráveis, tá? Então, agora você vai observar aqui e marcar também true or false, de acordo com a... gente, perdão, essa aqui ainda não é dos objetos, ainda é da música, perdão. Então, there was a mosaic on the kitchen floor. Vamos buscar essa informação aqui no texto. Então, aqui, mosaic, tá vendo? Olha lá.
Está dizendo que cozinha. Aqui está dizendo que é had studied with mosaic floors. Gente, não é kitchen. Então, só pode ser false. Ok? E a outra alternativa fala o seguinte. The Roman invaded Europe, né? In 200 BC, before Christ. E aí, está dizendo que Roma invadiu a Europa 200 anos antes de Cristo. Verdadeiro, true. Ok? E agora sim, vamos para a 7ª questão, que de fato é o que eu comecei a falar antes da hora, né? Alguns objetos muito comuns em Roma, objetos feitos de bronze, de ouro, de prata, né? Então, de silver, gold. Então, vamos observar aqui agora. Write true or false. Escreva verdadeiro ou falso. Olha o objeto. Isso aqui é um espelho, gente. Mirror. Então, this is a Roman iron mirror. Iron, lembra o que é iron? Lembra lá o que é iron? Que tipo de material é esse? Ferro, bronze, prata, ouro. Lembra lá, tá? E vê se combina com essa afirmação. Or, this is an Italian bronze mirror. Qual das duas é a verdadeira? Ou melhor, você vai marcar o que é verdadeiro e o que é falso. Esse aqui é verdadeiro, se for, marca true, né? E se o de baixo for false, você marca isso aí. Alright? Ok. Vamos lá, meus amores. Próximo objeto. A mesma coisa. Isso aqui é uma moeda, um coin, tá? E aí você vai observar também de que é feita essa moeda. This is a bronze coin. This is a gold coin. This is a silver coin. Observe direitinho e God bless you! Deus abençoe vocês. Dá para fazer uma excelente prova e mais do que isso, aprender. Mais importante do que isso é aprender. Então, por isso que eu fiz desse jeito, tá? Para que você aprenda. Não fique somente observando resposta, mas busque as informações importantes para o seu conhecimento. Tá bom, meus amores? Bye! God bless you!